Oi meninas, o vídeo de hoje é dessa maquiagem, ela é muito bonita e é pra ser usada pra madrinhas à noite ou durante o dia até mesmo se você quiser. E eu acho que ela ficou super fácil de fazer, muito bonita, eu espero muito que vocês gostem, então vamos começar. Pra começar eu vou usar um primer de sombras, esse é bem molhadinho e ele não tem cor. Então eu vou aplicar ele nos meus dedos e vou aplicar na minha pálpebra móvel, subindo na sobrancelha também e também no cantinho interno. Depois disso, eu vou vir com o pincel de esfumar, que ele é um pouquinho mais gordinho, e uma sombra em tom de marrom mais telha, não tão fechado. Eu vou fazer movimentos de vai e vem e de bolinha no meu côncavo, que deixa o esfumado bem perfeito pra gente fazer a base do olho. E aí você vai levando o resto da sombra pro final da sobrancelha, em direção ao final da sobrancelha, pra dar um efeito mais puxado na maquiagem. Logo depois disso eu vou usar um iluminador e um pincel um pouquinho mais denso e vou colocar esse iluminador abaixo da minha sobrancelha. Percebam que esse iluminador ele não é tão dourado, ele é mais puxado por pérola e fica mais bonito nesse tom de maquiagem que a gente vai fazer hoje. Então eu vou depositar ele abaixo da sobrancelha e também no cantinho interno, já vou aproveitar aí para deixar nosso olho mais iluminado. E esse efeito fica muito bonito, principalmente em fotos e vídeos, que dá um truque a mais no olho. Aí eu volto esfumando só para deixar tudo bem uniforme. Agora eu já vou usar um outro tom de marrom, que esse é mais fechado, ele é um pouco mais escuro do que aquele outro telha, com pincel lápis, que ele é bem mais fininho, e vou depositar ele no final do meu olho, no cantinho externo. E vou fazer como se fosse um delineado grosso, somente na parte externa do olho, e vou começar também a desenhar o côncavo, somente com o restinho da sombra mesmo, que a gente aplicou no cantinho externo. Alguma coisa bem sutil, assim, só para depois a gente esfumar com esse pincel, que ele é um pouquinho mais achatadinho, então ele deixa um esfumado mais pra dentro, não esfumo telha. Então fica um efeito bem mais legal. Agora eu vou voltar com o mesmo fixador de sombras, só que agora eu vou reaplicar ele no meio da minha pálpebra, que é pra deixar aquele efeito meio melecadinho, melecadinho no meio da nossa pálpebra, pra aplicar a sombra principal do nosso olho, que vai dar todo um efeito e deixar mais iluminado. Que vai ser essa sombra, ela é um tom de dourado, mas ela não é tão amarelada, é bem bonita, é um dourado velho, e com os dedos mesmo, que eu acho que o efeito fica mais bonito e fica mais forte a sombra, principalmente cintilante, eu vou aplicando, depositando no meu olho, eu não vou espalhar ela, não vou carregar a sombra, vou apenas depositar. E fica linda. Agora eu vou voltar com aquele tom mais escuro do marrom e vou reforçar o cantinho externo para dar uma escurecida a mais no nosso olho, já que a gente não vai aplicar nenhum tipo de sombra preta. E eu vou reforçar exatamente do mesmo jeito que eu tinha feito. Aí eu volto com aquele pincelzinho para esfumar somente essa cor mais escura. E vou aplicar de novo aquele marrom telha para reforçar mais o nosso côncavo, para deixar o côncavo mais desenhado e com mais profundidade. Mesma coisa, movimentos de vai e vem circulares. Agora eu vou aplicar um lápis que ele vai vir bem na raiz dos nossos cílios inferiores. Não, inferiores não, superiores. Você não precisa se preocupar em deixar esse lápis tão perfeito, um delineado tão perfeito, porque a gente vai vir esfumando ele. É só para dar uma base para os nossos cílios postiços que a gente vai colar hoje. Como não vai ter delineado, pelo menos um esfumadinho tem que ter para não ficar os cílios puros. Agora eu vou usar esse pincelzinho assim, que ele é de topo reto. E ele é bem denso, então ele serve para esfumar, principalmente aí onde a gente quer deixar esse lápis bem esfumadinho. E não tão marcado para colocar os cílios. Agora sim, aplicar os cílios postiços, acho que isso é muito difícil para muita gente, para mim também ainda é. Mas isso é questão de prática, eu vou aplicar os... Primeiro eu vou tirar, ó, eu tô aí tirando
porque eu já usei esses cílios outras vezes. Então eu tô tirando a colinha, limpando ele bem. E agora eu vou aplicar a colinha só na raiz dele. E é importante, esse é o truque, deixar secar um pouquinho os cílios antes de colar, pra ele não ficar sambando no nosso olho. Enquanto eu deixo o cílio secar, agora eu vou fazer o meu contorno. Eu já fiz de um lado, agora eu vou fazer do outro. Eu misturo esses dois pós, que um é mais escuro e um é mais claro, porque se eu deixo só o escuro fica muito marcado, e se eu deixo só claro não aparece. Então eu misturo os dois e faço essa boquinha de peixe pra saber onde eu tenho que marcar. Aí eu deixo bem marcado e depois eu vou esfumando aos poucos com o mesmo pincel. Sempre igualando um lado com o outro. E esse contorno, ele dá uma afinada no rosto, aparece bastante em fotos e vídeos também. Depois do contorno, vem sempre o blush, vou aplicar com o mesmo pincel, isso você pode escolher. Eu não gosto deles tão rosados, eu gosto deles mais queimados, igual eu tô fazendo. É importante tirar bem o excesso e aplicar somente nas maçãzinhas do rosto. Dá um sorrisinho que você vai ver ela subindo, e é bem aí que você tem que aplicar. O resto, você leva pra trás. Então a sequência é contorno, blush e agora tem o iluminador, que é esse super lindo, que ele é super brilhante. E eu gosto de aplicar ele com esse pincel de base. Eu sei que é estranho, mas funciona, porque ele é bem denso e ele não absorve o produto. Então ele fica exatamente no pincel e dá pra ter um resultado bem melhor. Agora eu vou aplicar um corretivo abaixo dos olhos. Como vocês viram, eu não apliquei sombra abaixo dos olhos. Eu acho que isso dá um destaque a mais na maquiagem. Isso destaca mais o olho, na verdade. Se você tem olho claro, isso vai destacar mais. Então, eu só aplico o corretivo aí por cima de tudo mesmo que a gente já fez. E esse corretivo é um pouco mais claro. Percebam que ele vai iluminar nosso olho. E eu não passo somente nas olheiras. Eu desço um pouquinho com ele. Tá parecendo que vai ficar bem marcado, bem mais claro, mas vai dar tudo certo. Agora, para igualar um pouquinho mais esse tom desse corretivo, eu vou aplicar essa base em pó, na esponjinha mesmo, e ela é mais da cor da minha pele. Então ela vai fazer com que esse corretivo não fique tão branco igual ele tava. E eu vou acompanhar exatamente o lugar que eu desenhei a nossa sombra ali também com o corretivo. E vou voltar com o pincel onde precisar esfumar, para dar os retoques finais. Agora sim, eu vou aplicar os cílios. Eu dei uma cortada nessa parte porque eu realmente não tenho muita prática, então eu demoro um pouco, mas no final tudo dá certo. Só tenha paciência e pratique bastante. Depois disso eu vou aplicar um lápis dentro da linha d'água. Eu não vou aplicar lápis preto porque isso fecha o olho. Eu gosto do lápis branco que destaca mais. Um branco ou um bege, você que sabe. E agora a máscara de cílios para finalizar, que é para juntar nossos cílios naturais com os postiços. Eu aplico bem pouco, porque não precisa de muito, nos superiores e capricho bastante nos inferiores, já que não tem nenhum tipo de sombra abaixo do olho. Além do olho já ter uma pegada mais chique, eu ainda vou apostar num batom, que ele é um tom de uva misturado com vermelho, mas ele é bem fechado, ele não é um tom aberto, então fica super elegante. O olho ele não tá tão chamativo assim, tá chique, mas não tá chamativo, então a gente chama atenção ali pra boca. E eu gostei muito dessa maquiagem, achei que ficou muito bonita e super usável, principalmente para as madrinhas, que é o objetivo da maquiagem de hoje. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, minhas redes sociais estão na tela. E me sigam lá pra ver mais algumas coisinhas que eu tô postando por lá. É bem fácil de fazer e eu acho que vocês vão adorar, ficou linda. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!